todos. Na sessão anterior, nós discutimos sobre o escravo hebreu. Na Bíblia, o boi tem o hábito de chifrar e disse que precisa ser controlado pelo dono. Mesmo que o boi tenha o hábito de chifrar, mas se ele causar algum problema, o dono também tem que ser morto, porque o dono não o controlou. O nosso coração também é a mesma coisa, porque o nosso coração também tem esse hábito de chifrar. Nós mesmos não podemos controlar as nossas iniquidades. Precisamos, por isso, o controle e a orientação do Senhor, e assim nós podemos ser felizes. Os presidiários que estão na prisão, porque eles todos acreditaram em si mesmos. Eu já sou uma nova pessoa. Esse coração de acreditar em si mesmo fazem com que eles não creiam. E vamos continuar e vamos ler capítulo 15 de Lucas. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Através de Lucas capítulo 15, vamos discutir por que as pessoas fracassam. Por que as pessoas entram na prisão?
E por que não entram na prisão e por que não fracassam? Sobre essa parte, nós queremos responder. Quando eu volto a ver a minha vida, com 23 anos eu entrei na prisão e com 40 anos eu saí da prisão, mas durante toda a minha juventude eu passei na prisão. As pessoas que fracassam têm a estrutura da sua mente, a mente do fracasso. E as pessoas que têm uma mente de sucesso, elas têm uma mente de sucesso. E por que eu só podia ser preso? Sobre essa parte eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu estava na 8ª série, eu comecei a cometer muitos pecados. O meu amigo enfrentou algumas dificuldades. Se fosse agora, eu pediria aos meus pais o dinheiro que eu precisava, mas naquele tempo não foi assim. E eu e este meu amigo nós conversamos. Nosso amigo, ele está bem difícil, vamos ajudar ele. Mas de que forma? Os estudantes não têm dinheiro. Na nossa aldeia, a cultura do alho era muito forte. Nós discutimos, então, vamos roubar este alho e vamos vender o alho. E vamos ajudar o nosso amigo. E 4 amigos, nós fomos roubar o alho, roubamos o alho e deixamos à parte. E depois nós levamos e o vendemos. E isso fez com que a gente ganhasse muito dinheiro. E depois de termos ajudado esse amigo, ainda assim sobrou dinheiro. Com esse dinheiro nós gastamos tudo com diversão. Nós fizemos muitas brincadeiras, nós saímos, nos divertimos muito. E aí o dinheiro acabou. E depois de acabar o dinheiro, nós queríamos voltar ao campo e vamos tentar mais uma vez. Mas segunda vez que nós fomos roubar o alho, nós fomos presos e nos levaram para a polícia. Naquela época, os nossos pais estavam lutando contra o crime. Então as leis do país eram muito rigorosas. Então nós fomos levados aos delegados. Tinha outros assuntos que não tinham sido resolvidos. E eles nos atormentaram para que nós ajudássemos a procurar os outros criminosos que não tinham sido resolvidos. Nos colocaram de cabeça para baixo. Colocaram água a ferver na chaleira e colocaram no nosso nariz. Nós sofremos muito. Até os meus amigos estão sofrendo. E que ideia eu tive? Se alguém carregar toda essa responsabilidade, entre nós conversamos. Um só vai ser culpado por tudo isso. Não precisa que todo mundo sofra. Aqui pode ficar um preso aqui na polícia pelos outros. Mas ninguém quis levar a culpa pelos outros.
Então, naquele momento, eu disse: eu vou assumir a culpa de todos. E todos vocês vão dizer que eu fiz, e daí vocês vão ser livres. Então, todos os meus amigos foram embora e eu fiquei sozinho na polícia. E aí eu fui para a prisão. Minha mãe, ela vendeu um terreno e, num acordo, ela deu o dinheiro à polícia. E daí eu pude sair da prisão. E para eu voltar para a prisão, eu fiquei com muita vergonha. E daí, voltando da prisão, eu entrei na aldeia com muita vergonha, de cabeça baixa. Os adultos da aldeia podiam dizer para mim: seu bandido, por que tu roubou, por que tu fez isso? Parecia que eles iam apontar o meu erro. Então, de cabeça baixa, eu entrei na vila. Mas quando eu cheguei no portão da entrada da aldeia, lá todos os adultos estavam juntos. E quando eu cheguei à entrada, os adultos gritaram: o Kingston chegou! Eles abriram um caminho para mim. Pelo meio desse caminho eu passei, e o líder da aldeia apareceu e disse: uma salva de palmas! E todos começaram a me aplaudir. Eu não estava entendendo nada, não sabia o porquê eu estava recebendo essa salva de palmas. Mas aquele líder da aldeia, ele, com o dedo levantado, ele disse: Kingston vai ser um grande homem na frente dos meus amigos. Apontando para eles, eles roubaram junto e disseram que não roubaram. Mas Kingston, ele carregou toda a culpa dos seus amigos. Ele vai ser um grande homem no futuro. Com certeza ele vai ser grande e muito famoso. E aquilo me fez muito bem, me encheu muito. Naquele momento eu me senti muito satisfeito, me senti muito feliz. E a partir daquele momento, muitas coisas aconteceram. Eu já não conseguia me adaptar bem na escola. Eu continuei a criar problemas na vida escolar. Sempre eu discutia, eu sempre brigava. Por quê? Porque eu sabia que ia ser um grande homem no futuro, mas os meus amigos não eram. Eu tinha este pensamento. E sempre discutindo e brigando com os outros, eu não consegui me adaptar bem na vida escolar, e sempre eu transferi de escola para escola. E quando chegou o momento de eu ser expulso da escola, minha mãe fez uma visita à escola com uma caixa de bebidas, um frango, e foi conversar com o diretor da escola. Por favor, pelo amor de Deus, por favor, só me dê o certificado da escola. Como vai ser o futuro do meu filho se ele não tivesse certificado, se ele não tivesse diploma? E graças à minha mãe, eu recebi o diploma e consegui me formar. E aí eu entrei na vida social. Mas também, na vida social também não conseguia me adaptar. Eu estava com muita fome. Eu fui para Seul, que era a capital, e arranjei um emprego.
e tinha um anúncio de que oferecia vaga de costura numa fábrica, e eu entrei numa fábrica de costura. E aí o chefe da fábrica disse para eu vir de manhã e limpar e varrer a fábrica, e ele me dava alguns trabalhos que eu deveria fazer. E no dia seguinte, eu fui até a fábrica bem cedo, e eu queria varrer, mas eu não podia varrer, porque o líder tinha dito para mim, o Kiki-san vai ser um grande homem no futuro, mas se ele souber que eu estou aqui a varrer uma fábrica, com certeza os adultos iriam ficar desapontados. E todos vão dizer, olha lá o homem, que vai ser o grande homem. Está ali varrendo. Um homem que vai ser grande tem que ganhar dinheiro rápido. Isso feriu meu orgulho. Então eu deixei a vassoura e eu fui embora. Quando eu estava na escola, eu não era um bom estudante e eu também não estudei muito. Não aprendi muita coisa, não tinha técnica. Então ninguém me chamava para me dar um emprego. Então o que eu deveria fazer era entrar na fábrica, fazer a limpeza. Eu deveria fazer isso, né? Um trabalho de... Mas para fazer tudo isso eu sentia muita vergonha. Eu não consegui me adaptar bem na vida social, eu ainda estava com fome, eu não quis trabalhar. Então eu tive uma ideia. Existe uma maneira de ganhar dinheiro sem ser ignorado e nem sofrer. Só existia um caminho. Roubar. Roubar e assaltar as pessoas e pegar o seu dinheiro. E por isso eu comecei a roubar. Eu roubei, mas eu juntava dinheiro, mas eu não sabia... Mas eu não conseguia juntar dinheiro. Com os pequenos roubos não dá certo. Eu tenho que ter sucesso mais rápido. E como é que eu vou guardar dinheiro? De uma vez eu tenho que acabar com toda essa história. E aí eu pensei, vamos fazer uma coisa grande de uma vez e terminar de uma vez isso. E daí eu pensei, onde é que tem mais dinheiro? No banco. No banco tem mais dinheiro. Vamos roubar um banco então. Vamos roubar um carro. Isso. Vamos roubar um carro forte. E aí nós começamos a planejar o lugar onde tinha um transporte de valores. E a gente conseguindo aquela informação, em que mês, em que dia, onde vão transportar o dinheiro. E para roubar esse carro forte, nós planejamos. Nós fizemos um plano em detalhes. E naquele momento onde nós estamos roubando aquele carro forte, um homem morreu. E aí nós ficamos muito preocupados e saímos fugitivos. Nós estávamos muito ansiosos e nervosos quando nós estávamos fugindo. E a gente tinha que terminar esse crime como um crime perfeito, mas como é que a gente pode terminar com esse crime? Mas dentro de nós existia uma pessoa muito fraca entre nós,
E essa pessoa que nos passou a informação, com certeza ele vai nos acusar e nos entregar para a polícia. E desenvolvendo essa ideia, a gente pensou, se a gente matar essa pessoa, aí seria sim um crime perfeito. E nós planejamos matar essa pessoa. E aí, quando nós formos pegar ele, esse homem já tinha denunciado a nossa ação e a polícia estava nos esperando na casa dele. E aí nós fomos apanhados. Com 23 anos eu entrei na prisão e com 40 anos eu saí da prisão. Toda a minha juventude eu passei na prisão. Por quê? Porque eu só posso ter essa fraqueza. Eu sou fraco. Mas na prisão eu recebi a salvação. Na sessão anterior nós falamos que através do livro eu recebi a salvação, eu encontrei com o pastor autor, encontrei com ele, eu estudei a Bíblia e aprendendo sobre o mundo do coração, eu descobri com certeza o porquê que eu só podia fracassar. Aprendi sobre o mundo do coração. Por que nós fracassamos? Eu comecei a cometer crimes quando eu estava na 8ª série, mas depois eu fui elogiado pelos anciãos da aldeia. Os adultos, o líder da aldeia disse que eu seria um grande homem, e ele me elogiou. Se naquele momento eu não tivesse ouvido aquele elogio, com certeza eu iria me adaptar bem à vida escolar, também na vida social, porque eu não era bom nos estudos, eu não aprendi muita coisa. Claro que eu tenho que ir na fábrica fazer faxina. Não tem nenhum problema fazer faxina, não tem nenhum problema fazer limpeza. Mas, infelizmente, eu fui elogiado pelo líder da aldeia. O King Sam vai ser um grande homem no futuro. Naquele momento eu fui elogiado e fui reconhecido. E aí entrou um coração de acreditar em mim mesmo. Eu pensava que eu era melhor. Então, quando eu entrei na vida social, para limpar a fábrica, eu não podia fazer isso. Então, depois eu pensei, por que eu não posso fazer isso? Por quê? Porque eu vou ser um grande homem no futuro. Um homem que será um grande. Não, eu tenho que ter sucesso, mas eu não consigo. Eu tenho que ter riqueza, eu tenho que ter sucesso. Eu estava cheio desse tipo de pensamento. E naquele momento, se eu não tivesse sido elogiado, mas eu tivesse sido repreendido. Seu malvado, seu ladrão sem vergonha, quando é que tu vai acordar? Se eu tivesse sido repreendido, assim, não teria nenhum problema para me adaptar na escola, não teria nenhum problema para varrer a fábrica. É claro que eu tenho que fazer esse trabalho, porque eu sou fraco. Mas sendo elogiado e sendo reconhecido, a minha vida começou a mudar. Naquele momento entrou o coração de acreditar em mim mesmo.
Segundo o filho, tem o percurso que ele só poderia sair da casa do pai. Porque esse filho pródigo, ele só poderia partir do seu pai. Um dia, esse filho pródigo foi ter com o pai. Somos só nós dois. Me dê os bens que me cabem. E daí eu vou para a terra distante, e aí eu vou ter muito sucesso. E o pai, ouvindo isso, o pai disse: filho, você não vai conseguir. Você tem que aprender mais comigo, você tem que aprender mais sobre os negócios. Não, eu consigo também. Eu também consigo sair e negociar. Esse coração de acreditar em si mesmo fez o filho partir de seu pai. Se ele não conseguisse controlar os seus bens, se ele percebesse que ele não tinha essa habilidade, mesmo que o pai desse os bens para ele partir, mas se ele não conseguisse acreditar em si mesmo, pai, pense mais uma vez. Mesmo que você me dê esses bens, eu não tenho poder para controlar tudo isso. Por favor, pense mais uma vez. Ele iria dizer isso. Mas como esse filho pródigo pensou que era o melhor, esse coração, acreditando em si mesmo, ele pediu os bens que lhe cabiam. Quando é que ele foi autoconfiante assim? Com certeza não era assim no início. Ele vivendo na casa do seu pai. Um dia, por exemplo, ele estava trabalhando no campo do seu pai. Um dos touros saiu da estrebaria e destruiu toda a horta da aldeia. E ninguém podia controlar esse boi. E aí surgiu um grande problema. Porque esse boi começou a destruir toda a horta, toda a agricultura. Mas ninguém podia controlar aquele boi. Mas de repente, esse filho pródigo foi, pegou esse boi e disse: vamos. Mas esse boi grande foi se derretendo ao seu filho e surpreendeu todas as pessoas da aldeia. Ninguém podia controlar aquele boi. Mas como é que você conseguiu fazer isso? Aquele boi ficou tão obediente. E um dia ele foi reconhecido e elogiado. E como ele acreditava que ele podia fazer bem, o pai foi fazer o negócio, ele não gostou da maneira com que o pai estava negociando. Parecia que apenas bastaria ele ter dinheiro, que ele poderia fazer melhor. Aquele sentimento de poder fazer bem entrou no coração do filho pródigo. E esse coração que acreditava em si mesmo fez com que ele pedisse ao pai os bens que lhe cabiam. Pai, você tem apenas 2 filhos, ou seja, só eu e meu irmão. Por favor, me dê os bens que cabem a mim. E aí eu vou sair daqui de casa e vou abrir o meu negócio e quando eu voltar eu vou ser um homem de sucesso. Esse coração de acreditar em si mesmo e esse coração
fez com que ele partisse do seu pai. Se ele acreditasse que não era capaz de fazer nada, que ele era fraco, que era incapaz de ganhar dinheiro e iria perder os bens se partisse do pai, se ele acreditasse nisso, ele não iria pedir os bens e também não iria partir do seu pai. Mas por que ele partiu do seu pai? Porque no coração do seu filho já entrou a autoconfiança. Assim como meu pai, eu também sou capaz de fazer alguma coisa. Mas como é que surgiu esse coração? Ele fez alguma coisa que os outros não poderiam fazer, e quando ele foi elogiado, ele surgiu a autoconfiança nele. E quando surge a autoconfiança, o coração das pessoas funciona em 6 níveis. Primeiro, a autoconfiança. Segundo, a negligência. Terceiro nível, fracasso. Quando fracassa, a pessoa sofre. Quando ela sofre muito, ela chega ao arrependimento e depois do arrependimento vem a felicidade. Então, de onde parte a infelicidade na nossa vida? Quando chega a autoconfiança, a negligência, depois fracasso, depois do fracasso vem o sofrimento, depois, por causa do sofrimento, vem o arrependimento, e depois do arrependimento a pessoa se torna feliz. Então, de que forma essa autoconfiança vai fluir? Eu preparei alguns slides para mostrar. Por exemplo, existe um vírus, o vírus da gripe, que nós não podemos ver. Se esse vírus da gripe entrar no corpo humano, nós não podemos ver esse vírus com os nossos olhos. Mas ele vai causar alguns sintomas. Quando nós formos infectados com esse vírus, nós vamos tossir, vai sair secreção do nosso nariz, nós vamos ter febre. Estes sintomas vão aparecer. Nós não podemos ver esse vírus com os nossos olhos, mas esses sintomas irão surgir e nós vamos sofrer. É um vírus que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas esse vírus pequeno, quando entra em nós, causa grandes problemas. E esse vírus sempre aumenta no nosso corpo através, como todos vocês sabem, a malária, através do mosquito, entra no nosso corpo. E a AIDS, através da relação sexual, também entra no nosso corpo e cria uns sintomas graves. E chegam com que a gente. E fazem com que a gente chegue a uma morte miserável. Todo esse vírus chega no nosso corpo através de um curso. Há anos atrás, surgiu o vírus chamado Ebola. Quando for infectado por esse vírus, vai ter sintomas muito graves. Sai sangue nos olhos, vai ter febre, vai ter diarreia. A pessoa sofre muito e depois morre.
Há anos, muitas pessoas da África sofreram e morreram. E desta vez, começou o coronavírus na China. Corona também, ele entra no corpo através de um curso, de um caminho. Começou o coronavírus na China, mas de qualquer forma, espalhou por todo o mundo. Quando as pessoas estão juntas, através do ar, esse vírus é transmitido. Para nós não sermos infectados pela malária, nós temos que cortar este caminho, este curso. Temos que acabar com o caminho do mosquito para que ele não entre através de uma rede. Devemos cortar este caminho para que o vírus da malária não entre no nosso corpo. Para nós não sermos infectados pela AIDS, temos que cortar o caminho. Temos que ter uma vida boa, uma vida de relação sexual segura. E através de que forma o vírus do Ebola entra no nosso corpo? De onde ele vem? Qual é a fonte desse vírus? As pessoas procuram o efeito, a causa, e descobriram, e depois descobriram que o Ebola começou de um animal. E de que forma começou? Deve procurar o caminho para cortar esse caminho. E depois as pessoas da África comiam esse animal como alimento, né? E através deste alimento, o vírus entrou no corpo das pessoas. E através desse vírus, depois que entrou no corpo, criou um sintoma. E roubou a vida de muitas pessoas. O fracasso das pessoas também é a mesma coisa. Por que as pessoas fracassam? A causa principal do fracasso é acreditar em si mesmo. E de que curso, como é que as pessoas começam a acreditar em si mesmo? Isso é mais importante. Temos que conhecer o caminho e temos que cortar este caminho. Assim, essa pessoa vai ter sucesso e vai ter felicidade. Mas, se a pessoa te deixar aberto este caminho, se o vírus entrar por este caminho em nós, mesmo que nós não queiramos tossir, vai tossir. Mesmo que a gente não queira que o nariz escorra, ele vai escorrer. Se a pessoa acreditar em si mesmo, mesmo que ela não queira fracassar, ela vai fracassar. Mesmo que não queira sofrer, ela vai sofrer. Tem que passar pelas dificuldades, mesmo não querendo. E por que caminho essa autoconfiança surge em nós? Quando eu estava na 8ª série, eu fui elogiado pelo líder. King Sung vai ser um grande homem. Quando o homem for elogiado e reconhecido, a partir daí ele começa a ter a autoconfiança, começa a acreditar em si mesmo. Você é muito bom nos estudos. Você é uma boa pessoa. Você é inteligente, você é bonito. Esses elogios, todos nós já ouvimos, não é?
Desde o momento que a pessoa é elogiada ou reconhecida, começa a surgir uma autoconfiança. A partir daquele momento, graves sintomas começam a surgir na pessoa. Eu disse, quando a autoconfiança surge em nós, vamos ter negligência. Mesmo que não queiramos ter uma vida negligente, nós não podemos ter uma vida e negligência. Quando tem negligência, com certeza vai ter fracasso, e quando ter o fracasso, com certeza vai sofrer. Esses sintomas vão sofrer continuamente. Será que surge autoconfiança quando nós, através do elogio, nós podemos crer em nós mesmos, mas em outros casos, quando nós cremos em uma pessoa e nós somos traídos, através da traição, nós acreditamos nessa pessoa? Quando nós tivemos uma ferida no coração através da traição, que coração surge? Será que nesse mundo não tem ninguém que eu possa acreditar? E nós fechamos o coração para todas as pessoas. Eu não posso acreditar nos outros. Eu acreditei nessa pessoa e essa pessoa me traiu. Eu não vou acreditar em mais ninguém. E começa a acreditar em si mesmo. A traição, quando ele foi enganado por outras pessoas, ou quando a pessoa vê as falhas dos outros, vendo as falhas das pessoas, por que aquela pessoa é assim? Ao contrário, eu não vou viver assim, eu não vou ter essa vida suja. Os outros podem fracassar, os outros podem falhar, e aí surge a autoconfiança em nós. Quando eu for elogiado ou reconhecido, através desse elogio entra a autoconfiança em nós. Mas ao contrário, quando as outras pessoas falham, olhando para aquelas falhas, eu digo, eu nunca vou viver dessa forma. E isso é a autoconfiança. Quando outras pessoas se enganam ou caem, como foi traído, uma pessoa que acreditou, aí surge a autoconfiança na pessoa. Através desses caminhos surge a autoconfiança na pessoa. Satanás, através de qualquer maneira, de qualquer caminho, ele faz com que nós fracassamos. Começa a pôr autoconfiança. Então, as pessoas que conhecem bem este caminho, para ter uma vida saudável e não apanharmos malária, nós cortamos o caminho. Nós fazemos a rede de mosquito. Para não apanharmos a AIDS, nós cortamos o caminho da relação sexual não adequada e assim nós não vamos apanhar AIDS, contrair AIDS, e a autoconfiança é a mesma coisa. Se nós acreditarmos em nós mesmos, vamos fracassar. Através do elogio e do reconhecimento, nós vamos crer em nós mesmos. As pessoas que acreditam e conhecem o mundo do coração, quando são elogiados, eles cortam. Não foi eu que fiz. Deus é que permitiu. O que eu fiz? O que eu fiz?
tudo isso que eu fiz bem, eu fiz por Deus. As pessoas que não creem em si mesmo cortam esse caminho. Esse caminho que crê em si mesmo corta. Mas no mundo, há pouquíssimas pessoas que fazem isso. Porque as pessoas gostam de ouvir elogios. Gostam de saborear a sua glória. Desde o momento que aceitam os elogios, eles começam a acreditar em si mesmos. Quando a autoconfiança surgir de novo, eles não podem ser guiados por Deus. O segundo filho teve essa autoconfiança. Quando ele teve autoconfiança, ele partiu do seu pai. Quando parte do pai, já entra no chiqueiro. Por que esse filho fracassou? Ele fracassou porque gastou todos os seus bens? Porque ele foi sair com prostitutas? Foi por isso? Não! Muito antes disso. A causa principal é porque no coração do filho pródigo entrou a autoconfiança. E de que forma ele teve essa autoconfiança? Quando ele conseguiu controlar aquele boi que ninguém conseguia controlar, toda a aldeia bateu palma para ele. Ah, você é grande homem. Quando ele foi elogiado, e foi reconhecido, naquele momento formou a autoconfiança. E por isso ele podia partir do seu pai. E ele entrou no chiqueiro. Por que ele entrou no chiqueiro? Isso foi o resultado de crer em si mesmo. Nós somos incapazes de fazer nada. O filho pródigo, dentro do chiqueiro, ele começou a se arrepender. Sentado no chiqueiro, ele começou a pensar: meu corpo está dentro do chiqueiro, mas o coração foi viajar para a casa do seu pai. Primeiro mudou seu coração para a casa do pai. E aí, quando ele foi para a casa do pai, até os trabalhadores da casa do meu pai vivem com pão com fartura. Até os trabalhadores da casa do meu pai vivem muito bem. Mas eu moro aqui, morro aqui de fome. Quando o seu coração saiu do chiqueiro e foi para a casa do seu pai, para ele, estar com seu pai já era grande felicidade. E a partir daquele momento, ele também partiu para a casa do pai. O que é vida espiritual? É partir primeiro o coração para a casa do pai, deixar todas as situações. O pai estava muito feliz. O filho pródigo partiu do chiqueiro e voltou para a casa do pai. O que ele percebeu? Ele reconheceu uma coisa: ah, eu fracassei. Partindo do meu pai, eu não posso fazer nada. Eu era muito arrogante no passado. Eu pensava que era inteligente. Eu pensava que era capaz de fazer alguma coisa. Mas quando ele foi elogiado e reconhecido, ele não conseguiu cortar aquele caminho. Pessoal, nós podemos ser elogiados e reconhecidos,
O que vocês sentem quando são elogiados e reconhecidos? Se sentem bem, não é? Todo mundo gosta. Vocês gostam de ser elogiados e reconhecidos ou serem repreendidos? As pessoas que não conhecem bem o mundo do coração gostam muito de ouvir os elogios e não gostam nada de serem repreendidos. Mas as pessoas que sabem bem sobre o mundo do coração gostam muito mais de ouvir a repreensão do que esse elogio. Mesmo que eu faça bem, o que eu fiz bem? Deus é que me conduziu. Essa glória deve voltar a Deus. Glorificar tudo a Deus. A pessoa diz: ah, eu sou incapaz. Corta esse caminho de ter a autoconfiança. Na verdade, eu não sabia muito bem sobre esse mundo do coração, mas aprendendo isso na prisão. Por que eu fracassei? E por que eu fui parar na prisão? Porque eu só podia passar toda a minha juventude na prisão. Através do estudo da Bíblia, Deus me ensinou com certeza. Eu encontrei o servo na prisão, e se eu não aprendesse sobre o mundo do coração, como o filho pródigo teve uma vida miserável no chiqueiro, eu também ia ter uma vida miserável na prisão. Mas eu aprendi sobre o mundo do coração na prisão, naquele momento, quando eu estava na 8ª série. Eu não tinha um sistema para cortar esse caminho. Se a pessoa não cortar este caminho do vírus da malária, ele vai morrer de malária. Se ele não cortar o caminho do vírus da AIDS, ele vai sofrer muito. Quando nós fomos elogiados e reconhecidos nós estamos muito felizes e nós aceitamos isso, no futuro vai sofrer muito por causa disso. As pessoas que conhecem bem esse caminho, eles mudam de coração e quando eles forem elogiados, eles cortam esse caminho e glorificam a Deus. Como eu não conhecia bem esse mundo do coração, eu não tinha nenhum caminho, nenhum sistema para mudar esse caminho. Eu só gostava de ouvir. King São vai ser um grande homem, ele vai ser um grande homem no futuro. Ele vai ser famoso. Eu gostava muito de ouvir isso. E isso entrou rápido no meu coração. E esse pensamento errado me conduziu para um caminho errado. Mesmo que eu não me adaptasse bem à vida escolar, à vida social, na vida da prisão. E por toda a minha vida, eu tive uma vida miserável. Eu aprendendo sobre o mundo do coração, se os prisioneiros aprenderem algumas coisas, eles podem ter uma vida muito feliz. Ainda falta um pouco, mas vamos continuar na próxima sessão. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado e eu vou terminar por aqui.